Bem-vindo ao Ordinary Dreams. Para uma melhor experiência, sugiro que utilize fones de ouvido, deite ou sente-se confortavelmente e, se possível, feche seus olhos. Um recadinho rápido: nós estamos com a campanha de 5.000 inscritos para o canal e eu conto muito com a sua ajuda. Na porcentagem, tem mais de 46% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas, então, por favor, se inscreve, me ajuda, por favor. Muito obrigada, espero que gostem do vídeo. Os extras de agora são de antes do final do primeiro vídeo, tá bom? O sol estava baixo no céu, pintando o bairro com tons dourados quando Yoruichi bateu à sua porta. Ela estava vestida de forma simples, mas de algum jeito ainda conseguia chamar atenção só de estar ali. O sorriso confiante dela já deixava claro que vinha aprontar alguma coisa. Mimi, vamos comigo no mercado? Disse com naturalidade, como se fosse um pedido comum. Você arqueou uma sobrancelha, surpreso. De novo? Você esqueceu alguma coisa? Ela riu, inclinando-se na porta com aquele jeito provocador que só ela tinha. Não é sobre o que eu esqueci, é sobre quem não vai esquecer de mim. Você entendeu na hora. O atendente. O mesmo que sempre tentava puxar conversa demais com ela, mesmo quando era claro o desconforto. Antes que pudesse responder, Yoruti se aproximou, baixou a voz e completou. Hoje eu quero ver a sua reação. Vamos, não me deixa sozinha. No fundo, você sabia que ela poderia lidar com qualquer situação sozinha. Era Yoruichi, afinal. Mas ainda assim aceitou. Talvez fosse a forma dela de querer compartilhar mais momentos com você. O mercado estava cheio, barulhento, cheio de pessoas apressadas empurrando carrinhos e cestas. Yoruichi parecia completamente à vontade, andando pelos corredores como se fosse um passeio, enquanto você tentava acompanhar. Olha, Mimi, você acha que eu combino mais com isso aqui ou com isso aqui? Ela perguntou de repente, segurando duas embalagens de biscoitos diferentes, como se fosse uma questão de vida ou morte. Você suspirou, incrédulo. São só biscoitos. Não, não, não. São escolha de estilo de vida, ela retrucou rindo. Foi nesse momento que o atendente apareceu. O mesmo sorriso incômodo, o mesmo jeito de tentar se aproximar. Ora, você voltou e trouxe companhia hoje, disse, olhando de você para Yoruichi. Ela sorriu com educação, mas você percebeu no olhar dela o brilho de travessura surgindo. Sim, trouxe, respondeu, firme, passando o braço pelo seu. Esse é meu namorado. Seu coração disparou no mesmo instante. Você quase engasgou, mas não teve tempo de processar. Ela apertou seu braço contra o corpo dela e completou, olhando direto para você com um sorriso vitorioso. Não é, querido? Por um momento você ficou sem palavras, então, quase automático, respondeu. Sim. O atendente pareceu perder a postura. Murmurou qualquer coisa sem graça e se afastou rapidamente, claramente constrangido. Yoruichi só esperou ele desaparecer para soltar uma risada cristalina. Você devia ter visto a sua cara, Mimi. Parecia que ia desmaiar. Você ainda estava vermelho, tentando se recompor. Você podia ter me avisado. Ela balançou a cabeça, divertida. E perder a graça? Nunca. Enquanto seguiam pelos corredores, ela ainda manteve o braço entrelaçado no seu, como se fosse natural. Você não sabia se era parte da ensinação ou se ela apenas tinha esquecido de soltar, mas não quis reclamar sobre isso. No fundo, havia algo reconfortante naquela proximidade. Quando chegaram ao caixa, ela olhou para você com um sorriso provocador, mas os olhos diziam algo além da brincadeira. Viu só? Você até que faz um bom namorado improvisado. Quem sabe não dá certo de verdade? A forma como disse aquilo, meio rindo, meio séria, deixou no ar uma tensão doce, impossível de ignorar.
E naquela noite, enquanto voltavam para casa, você não conseguia parar de pensar em como aquela simples frase "e passei ao mercado" tinham mexido tanto com você. A tempestade começou no fim da tarde, com trovões distantes que logo se aproximaram. Quando a noite caía, o céu parecia rasgado por relâmpagos e a chuva não dava trégua, batendo forte contra as janelas. Você estava sozinho em casa, ouvindo o som da água cair lá fora, quando um arranhar suave na janela chamou sua atenção. Ao olhar, lá estava ela, a pequena gata preta, ensopada pela chuva, os olhos dourados brilhando mesmo no escuro. Você ainda não sabia que essa gata era sua vizinha, mas por algum motivo já a amava de todo o coração. Mia, você murmurou, abrindo a janela apressado. Ela pulou para dentro, sacudindo-se com um miado fraco, e você correu para pegar uma toalha. A enrolou com cuidado, secando o pelo molhado, enquanto ela ronronava baixinho, se aninhando contra você. O coração apertou ao vê-la daquele jeito. Sem pensar muito, levou-a até o sofá, e como a tempestade não mostrava sinais de parar, acabou pegando um cobertor para os dois. Aos poucos, o som da chuva virou um pano de fundo constante, abafado, enquanto o calor dela se espalhava contra o seu peito. Você acariciava o pelo da gatinha distraidamente, perdido em pensamentos. Foi então que, sem perceber, começou a falar. Sabe, Mia, às vezes eu sinto que sou meio deslocado, sabe? Como se eu tivesse nascido no lugar errado. Desde criança eu percebo coisas que ninguém mais percebe. Coisas estranhas, energias estranhas, lugares pesados. Mas eu nunca consegui explicar isso pra ninguém. A gata levantou a cabeça, olhando fixo pra você, os olhos dourados refletindo os relâmpagos lá fora. Você sorriu de leve. É engraçado, né? Eu nunca consegui falar isso pra ninguém. E agora eu tô aqui, desabafando com você. Ela deu um miado suave, como se respondesse, e voltou a se enroscar. Você continuou. Parece que você me entende. E quando você está por perto, eu não me sinto sozinha, nem um pouco. É como se. É como se eu fizesse sentido. O ronronar dela aumentou, vibrando contra o seu peito. E você fechou os olhos. O mundo lá fora estava em caos. Mas ali, naquele momento, havia apenas paz. A chuva batendo na janela, o calor no seu colo, o coração desacelerando pouco a pouco. Sem perceber, acabou adormecendo assim. A gata preta encolhida contra você, como se guardasse seus segredos em silêncio. Era tarde da noite quando alguém bateu à sua porta. Você não esperava visitas, mas ao abrir, deu de cara com a vizinha misteriosa, Yoruichi, com aquele sorriso travesso que parecia esconder alguma coisa. Vem comigo. Não faz pergunta, só vem. Ela disse, puxando você pelo braço antes que pudesse protestar. Você tentou acompanhar, ainda confuso. Mas para onde estamos indo a essa hora? Ela sorriu. Você vai ver. Alguns minutos depois, vocês chegaram a um parque vazio, iluminado apenas por alguns postes e pela luz da lua. O vento da madrugada soprava forte, e não havia ninguém por perto. Yoruti se virou para você, os olhos dourados brilhando de forma enigmática. Pronto. Agora podemos começar. Você franziu a testa. Começar o quê? Ela se aproximou, encostando o dedo no seu peito. O seu treino. O coração disparou. Treino? Do que você está falando? Yoruichi riu, dando um passo para trás e cruzando os braços. Desde que te conheci, eu percebi. Você sente coisas, não sente? Energias estranhas, lugares pesados. Não adianta negar. É por isso que eu quero testar você.
Você hesitou, mas ela não parecia estar brincando. Pelo contrário, havia uma seriedade rara em seu tom. Como você sabe disso? Ela inclinou a cabeça provocadora. Digamos que eu tenho meus métodos. Agora, feche os olhos. Você obedeceu, ainda sem entender. E sem saber o porquê também de obedecer. O silêncio da noite parecia pesar sobre seus ouvidos. O vento, as folhas balançando, o som distante da cidade. Agora, respira fundo. Concentre-se. Tenta sentir o que está além do que os seus olhos podem ver. Me diga o que percebe. A voz dela soava baixa, mas firme. Você tentou. No começo, nada. Mas, aos poucos, começou a sentir algo estranho. Uma presença, um peso no ar. Como se o parque tivesse uma sombra invisível pairando ali. Eu. Eu sinto alguma coisa. Como se tivesse alguém observando. Ao abrir os olhos, viu Yoruti sorrindo de canto. Exato. Você tem sensibilidade. Só precisa aprender a usar. De repente, ela desapareceu. No instante estava ali, no outro, sumiu da sua frente. Você girou para todos os lados, nervoso. Yoruichi, onde você? Foi quando sentiu um sopro gelado atrás de você. Ela surgiu do nada, encostou na boca no seu ouvido. Se eu fosse um inimigo, você já estaria morto. Você deu um pulo, coração batendo forte, enquanto ela ria alto. Relaxa, é só o começo. Ainda vamos treinar muito se quiser. Você respirou fundo, tentando recuperar o fôlego. Você é maluca. Ela sorriu, inclinando-se próxima do seu rosto. Talvez, mas admita, você gostou. O olhar dela prendia o seu, brincalhão mais intenso. Naquela noite, mais uma vez, você percebeu que sua vida comum estava prestes a mudar para sempre. As ruas estavam tomadas por lanternas coloridas e sons de música tradicional. O cheiro de comida de rua, o barulho de crianças correndo. Risadas e fogos ao fundo davam ao festival uma atmosfera mágica. Você caminhava ao lado de Yoruichi, que parecia se divertir mais do que qualquer um ali. Ela usava roupas casuais, mas havia colocado um yukata simples, que de algum jeito a deixava ainda mais deslumbrante. Os olhos dourados dela brilhavam sob a luz das lanternas, e você não conseguia deixar de notar como ela chamava atenção, mesmo em meio à multidão. Mimi, olha isso! Ela disse, correndo até uma bancada de takoyaki. Você tem que provar. Sem esperar a resposta, comprou 2 porções e empurrou uma em suas mãos. Você hesitou. Eu nem sei se gosto disso. Ela riu, mordendo um dos bolinhos, ainda fumegantes. Confie em mim, é ótimo. E se não gostar, eu como o resto. Você cedeu, provando com cuidado, e acabou se queimando um pouco. Ah, droga. Yoruichi gargalhou, batendo de leve no seu ombro. Você não aprende, hein? Sempre com pressa. Até para comer precisa ser mais paciente, sabia? Enquanto continuavam andando, ela parava em cada barraca que chamava atenção. Jogos de tiro, pesca de peixinhos dourados, máscaras coloridas. E em todas, arrastava você junto, como se fosse impossível participar sozinha. Em certo momento, vocês estavam lado a lado, observando os fogos de artifício que começavam a iluminar o céu. A multidão vibrou, mas entre vocês dois o mundo pareceu silenciar. Sabe, Yoruti começou, a voz mais baixa que o habitual. Eu já vi muitos festivais, mais do que você imagina. Mas esse, ela desviou os olhos, como se estivesse refletindo. Esse é diferente. Você a encarou, curioso. Por quê? Ela sorriu de canto, um sorriso suave, quase tímido. Que eu estou aqui com você? Seu coração disparou. Por um instante esqueceu até de respirar. O reflexo dos fogos coloriu o rosto dela,
e você percebeu algo raro. Yoruti estava vulnerável, deixando transparecer sentimentos que costumava esconder atrás das provocações. Você não sabia se foi impulso ou escolha, mas quando percebeu, já estava se inclinando, e ela também. O mundo desapareceu no instante em que seus lábios se encontraram. Foi um beijo breve, mas intenso. Um choque de calor e ternura, acompanhado pelo estrondo dos fogos no céu. Quando se afastaram, ela ainda mantinha o rosto próximo, os olhos dourados brilhando como nunca. Você demorou, Mimi. Ela sussurrou com um sorriso malandra. Achei que teria que tomar a iniciativa. Você riu, sem jeito. E ela encostou a testa na sua, fechando os olhos por um segundo. A noite continuou com risadas, brincadeiras e pequenas provocações. Mas nada conseguiria apagar a lembrança daquele momento. O festival se tornou apenas o cenário, porque, no fundo, tudo o que importava era ela. A partir daqui, todos os capítulos são depois do final do primeiro vídeo. Então, se você não quer pegar spoilers, assiste o primeiro e depois volta aqui. A luz do amanhecer na Soul Society era diferente. O céu parecia mais amplo, mais sereno, e o ar carregava uma tranquilidade estranha, como se o tempo corresse em outro ritmo. Você ainda estava se acostumando à sensação de estar ali, de ser parte desse lugar que até pouco tempo atrás parecia apenas um conto distante. Yoruti caminhava ao seu lado, calma e confiante, como quem conhece cada rua, cada caminho. As pessoas reverenciavam ou comentavam discretamente sua presença. Não era para menos. Yoruichi era uma lenda viva, uma figura de respeito e mistério. E, para surpresa de todos, ela estava rindo e conversando ao seu lado, como se você fosse alguém tão importante quanto ela. Está com essa cara assustada desde que chegamos, ela provocou, com aquele sorriso que misturava charme e ironia. Parece até que nunca saiu de casa. Você suspirou. É difícil não ficar assustado. Tudo aqui parece irreal. E todo mundo olha para você como se fosse uma deusa. Ela riu alto, encostando de leve no seu ombro. Uma deusa, é? Gostei. Mas, na verdade, prefiro ser apenas a sua vizinha intrometida. Acho mais divertido. Vocês seguiram até um campo de treinamento. Yoruti disse que era importante conhecer os seus limites, agora que estava ali. Mas no fundo, você notava que ela estava se divertindo em ver como você reagia a cada novidade. Vamos, Mimi, me mostre o que você aprendeu. Não aprendi nada ainda, você protestou sem jeito. Exato, por isso vai ser engraçado, ela disse. Ela avançou de repente, um borrão de velocidade, e você mal conseguia acompanhar. Seu corpo reagiu no instinto, tentando desviar, mas ela reapareceu atrás de você, dando um peteleco na sua nuca. Lento demais. Ela riu. Vocês treinaram por horas até que o seu corpo não aguentava mais. Caindo sentado na grama, você ofegava, enquanto Yoruichi, intacta, observava-o com um ar divertido. Ela se aproximou e, em vez de continuar provocando, sentou ao seu lado. O silêncio foi quebrado apenas pelo som do vento e pelo bater distante de sinos. Sabe, Mimi? Ela começou, a voz mais suave do que o habitual. Nunca pensei que traria alguém pra cá. Esse mundo não costuma ser gentil, mas você. Ela virou o rosto para encarar você, os olhos dourados fixos nos seus. Você faz esse lugar parecer mais humano, mais vivo. Seu coração disparou e você não soube o que responder. Então apenas pegou a mão dela. Yoruichi ergueu uma sobrancelha surpresa, mas não a afastou. Pelo contrário, entrelaçou seus dedos nos seus. Cuidado, se continuar assim, vou me acostumar, ela disse com aquele sorriso provocador. Mas havia algo diferente no tom, algo mais sincero, carregado de emoção. O vento soprou, trazendo pétalas soltas de algum jardim próximo.
Vocês ficaram ali, de mãos dadas, observando a Soul Society despertar. Pela primeira vez, esse novo mundo não parecia estranho ou hostil. Parecia casa. E isso acontecia porque ela estava ao seu lado. Tá gostando do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, seja um dreamer. Faça parte dessa comunidade que está crescendo cada vez mais. Então, voltamos para o vídeo. A noite na Soul Society tinha uma beleza quase irreal. O céu era pontilhado por estrelas tão brilhantes que pareciam mais próximas do que nunca. O ar era fresco, suave, e o silêncio da madrugada só era quebrado pelo som distante de grilos e pelo sopro leve do vento. Você caminhava ao lado de Yoruichi, por uma colina afastada, onde poucos passavam. Ela havia insistido que queria mostrar um lugar especial e, como sempre, arrastou você consigo, sem dar muitos detalhes. Quando chegaram ao topo, a vista tirou seu fôlego. Dali, era possível ver as casas simples do distrito iluminadas pelas lanternas. E mais além, as torres imponentes do Sereitei, brilhando sob a luz prateada da lua. Bonito, não é? Yoruichi disse, parando ao seu lado. Sempre venho aqui quando quero pensar, ou quando quero fugir de tudo. Você ficou em silêncio por um momento, observando a cena. Então respondeu: É, mas acho que está mais bonito porque você está aqui. Ela virou a cabeça na sua direção, arqueando uma sobrancelha. Olha só, você ficou toda romântica agora. Ela provocou, mas o sorriso dela suavizou, perdendo aquele ar 100% brincalhão. Gosto quando você fala essas coisas, ela disse. Vocês se sentaram lado a lado na grama. Yoruichi se deitou de costas, com as mãos atrás da cabeça, encarando o céu. Sabia que eu já vi essas estrelas 1000 vezes, mas cada vez parece diferente. Talvez porque a gente nunca seja a mesma pessoa quando olha para elas. Você se deitou também, ficando tão próximo que quase sentiu o calor do corpo dela. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Pelo contrário, havia algo íntimo em simplesmente compartilhar o momento. De repente, Yoruti rolou de lado e apoiou o rosto na mão, encarando você de cima a baixo. Mimi, ela murmurou com a voz mais baixa. Você já parou para pensar que, se não tivesse aberto aquela janela naquela noite, nada disso teria acontecido? Você riu de leve. Eu penso nisso o tempo todo. Acho que foi a melhor escolha que eu já fiz na vida. Ela estreitou os olhos dourados, como se estivesse avaliando cada palavra, e então sorriu. Sabe, eu já vivi tanto tempo, vi tantas coisas. Mas é engraçado. Yoruichi inclinou o rosto, aproximando-se cada vez mais. É com você que eu me sinto viva de verdade. Antes que pudesse responder, seus lábios se encontraram. Diferente de outros beijos, esse foi lento, profundo, carregado de emoção. As mãos dela deslizaram pela sua nuca e você a puxou para mais perto, como se quisesse se fundir a ela. O mundo inteiro desapareceu, restando apenas a certeza de que estavam juntos. Quando se afastaram, Yoruichi encostou a testa na sua, rindo baixinho. Pronto. Agora estou oficialmente estragada. Não consigo mais imaginar a minha vida sem você. Vocês ficaram abraçados, observando as estrelas, como se aquela noite fosse infinita. Naquele momento, não havia Soul Society, rolos ou deveres. Só havia vocês dois, juntos no silêncio perfeito da eternidade. A luz suave da manhã entrava pelas janelas do quarto, tingindo tudo com um tom dourado. Você abriu os olhos devagar e sentiu um peso confortável sobre o peito. Quando olhou para baixo, lá estava Yoruichi, ainda dormindo, com os cabelos soltos espalhados sobre você, como um manto escuro. O rosto dela parecia em paz, diferente do ar provocador de sempre. Ela respirava devagar,
com um leve sorriso no canto dos lábios, como se até nos sonhos estivesse se divertindo. Você ficou ali, imóvel, apenas aproveitando a sensação rara de vê-la tão vulnerável. Depois de alguns minutos, os olhos dourados dela se abriram lentamente. Yoruti piscou, ergueu a cabeça e estreitou os olhos em sua direção. Ficou me observando enquanto eu dormia? Ela murmurou, a voz rouca de sono. Você ficou sem jeito, mas acabou sorrindo. Talvez. Você parecia tão tranquilo. Ela se esticou preguiçosamente, encostando o queixo no seu peito. Hum, cuidado. Vai acabar se apaixonando mais ainda se me olhar assim. Você riu. Acho que já é tarde demais. Yorite ergueu uma sobrancelha, claramente satisfeita com a resposta. De repente, subiu um pouco, apoiando-se nos braços para ficar acima de você. Os cabelos caíram como uma cortina em torno dos dois rostos. E ela sorriu de um jeito travesso. Então quer dizer que já não tem mais volta? Você segurou a cintura dela, aproximando-a. Nenhuma. Ela inclinou o rosto e o beijou. Um beijo lento, terno, que se prolongou como se não houvesse pressa para nada. O tempo parecia ter parado ali, naquela manhã silenciosa. Quando se afastou, Yoruichi deitou de novo sobre você, acomodando-se como se aquele fosse o lugar natural dela. Sabe, Mimi, nunca imaginei que ia querer esse tipo de vida, ela confessou. Acordar ao lado de alguém, dividir o dia, rir por bobagens. Parece simples, mas é mais precioso do que qualquer título que já tive. Você a abraçou com força, sentindo o calor dela. Pra mim também, você é tudo. Ela suspirou, fechando os olhos, como se quisesse guardar aquela sensação. Então vamos aproveitar cada momento, porque eu não vou deixar você escapar nunca mais. O resto da manhã se passou devagar, entre risadas, carícias e conversas sem pressa. Nenhum dever da Soul Society, nenhum perigo, nenhum passado importava. Apenas vocês dois, juntos, como se o mundo inteiro tivesse sido feito para caber naquela manhã. O sol da tarde dourava o campo de treinamento, e o ar estava carregado com o som de suas respirações ofegantes. Yoruichi estava parado à sua frente, braços cruzados, aquele sorriso de sempre estampado no rosto. Nada mal, você realmente está começando a me acompanhar, ela disse, com um tom que misturava surpresa e orgulho, mas ainda é muito lento. Você limpou o sol da testa, cansado. Lento, eu quase me matei correndo atrás de você. Ela riu alto, os olhos brilhando. Quase, mas não conseguiu. De repente, ela desapareceu e reapareceu atrás de você, colando a boca perto do seu ouvido. Quer me alcançar de verdade? Vai ter que se esforçar mais. Você se arrepiou, não pelo treino, mas pela proximidade. Quando se virou, ela estava sorrindo de um jeito diferente, menos professoral, mais provocador. Sabe, Mimi, eu te dei um passo em sua direção, diminuindo o espaço entre vocês. Você fica bem interessante quando está assim, suado, ofegante, determinado. Seu coração disparou. Yoruichi, isso ainda faz parte do treino? Ela riu, passando os dedos de leve pelo seu braço e subindo devagar até o ombro. Talvez, ou talvez eu só esteja me aproveitando da situação. Antes que você pudesse responder, ela o empurrou suavemente até que suas costas encostassem no tronco de uma árvore. O sorriso malandro nunca deixou o rosto dela. O que foi? Está nervoso? Você engoliu em seco, tentando se recompor. Um pouco, você não joga limpo. Eu nunca jogo limpo, ela respondeu, aproximando-se até que os rostos quase se tocassem. O beijo veio quente, urgente, diferente dos anteriores. Havia paixão, intensidade, como se a energia do treino tivesse se transformado em algo muito maior. Você a segurou pela cintura e ela se deixou levar, pressionando-se contra você, rindo baixinho entre os beijos. Quando finalmente se afastou, Yoruichi ainda mantinha o rosto colado ao seu,
os olhos dourados, faiscando. Pronto, esse foi o verdadeiro teste. Você arfou, confuso. Teste? Do quê? Ela mordeu o lábio, divertida. De autocontrole. E você falhou lindamente. Vocês riram juntos, então ela puxou para mais um beijo, mais lento dessa vez, mais cheio de carinho do que provocação. Entre provocações e carícias, o treino foi completamente esquecido. A tarde seguiu até o pôr do sol, e quando vocês finalmente voltaram para casa, você tinha certeza de uma coisa: Yoruichi era o seu maior desafio e também o seu maior prêmio. Os dias na Soul Society começavam a aparecer, normais. Se normal é a palavra certa. Pelo menos tão normais quanto podiam ser em um mundo onde shinigamis treinavam, Holons espreitavam e o fluxo de almas nunca parava. Para sua surpresa, você estava se adaptando rápido, talvez rápido até demais. No começo, cada detalhe parecia estranho. A arquitetura simples e ao mesmo tempo imponente, as regras rígidas, a sensação de que todos carregavam um propósito maior. Mas agora já se sentia parte daquele lugar. E nada disso teria acontecido sem Yoruichi. Ela caminhava ao seu lado enquanto vocês voltavam do campo de treino. Um grupo de jovens shinigamis passou, cochichando discretamente ao notar a proximidade entre vocês dois. Yoruichi apenas sorriu, indiferente. Está vendo? Ela comentou, cruzando os braços atrás da cabeça. Já estão te olhando diferente. No início achavam que você era só um estranho perdido. Agora, ela lançou um olhar de canto, com aquele sorriso malandro. Agora começaram a se perguntar quem é você e por que eu me importo tanto. Você riu meio sem graça. É, às vezes eu também me pergunto. Ela parou de andar e virou na sua direção, séria por um instante. Eu não. Eu sei exatamente por quê. O silêncio entre vocês pesou por alguns segundos, até que Uruti voltou a sorrir, dessa vez de forma mais suave. No caminho de volta, vocês passaram pelo mercado local. Diferente do mundo humano, os comerciantes dali gritavam alegremente, oferecendo frutas, tecidos e itens simples. Você ajudou um senhor idoso a carregar algumas caixas e, quando voltou, encontrou Yoruti observando de braços cruzados, com um sorriso orgulhoso. Mimi, ela disse, mexendo no cabelo. Você está se adaptando mais rápido do que eu esperava. Parece até que sempre pertenceu a esse lugar. Você suspirou, olhando em volta. Na verdade, acho que sim. Mesmo sendo tudo tão diferente, me sinto em casa. Yoruti se aproximou, colocando uma mão no seu ombro. Não é o lugar que faz isso, Mia. Sou eu. Ela piscou, provocando, mas havia verdade em suas palavras. À noite, vocês subiram até o telhado da casa onde estavam hospedadas. Deitaram lado a lado, olhando para o céu limpo e cheio de estrelas. A brisa leve trazia consigo o cheiro distante de flores. Sabe o que eu acho? Yoruti murmurou, virando-se de lado para encarar você. A Soul Society nunca foi feita para ser simples, mas de alguma forma você conseguiu torná-la mais leve, até para mim. Você sorriu, sentindo o coração aquecer. E você tornou tudo isso possível. Se eu estou aqui, é por você. Yoruti o observou por um longo momento e então se aproximou, apoiando a cabeça no seu peito. Então estamos quites. Um mundo novo para você e uma vida nova para mim. Vocês ficaram assim, ouvindo apenas o som tranquilo da noite. Pela primeira vez, o futuro na Soul Society não parecia assustador. Parecia promissor, porque vocês estariam nele juntos. A tarde na Soul Society estava calma. O sol dourava os telhados e a brisa leve carregava o perfume suave das flores. Você e Yoruichi haviam treinado mais cedo, mas agora descansavam juntos em um pátio tranquilo, afastado do movimento. Yoruichi estava deitada na grama, mãos atrás da cabeça, olhando para o céu azul sem nuvens. Você estava ao lado dela, sentado,
ainda tentando desacelerar o coração depois do treino puxado. Ela virou o rosto e sorriu preguiçosa. Sabe, eu nunca fui de gostar de ficar parada. Sempre precisei correr, lutar, me mexer. Mas quando estou assim com você, não sinto pressa nenhuma. Você a olhou, surpreso pela sinceridade rara, e sorriu. Para mim também, o silêncio com você não é vazio, é confortável. Ela riu baixinho, fechando os olhos. Olha só pra você, tão poético. Vai acabar me acostumando mal. Sem perceber, sua mão buscou a dela. E Yoruichi não apenas aceitou o gesto, como entrelaçou os dedos nos seus. Ficaram assim por um tempo, apenas sentindo o calor da presença um do outro. De repente, ela puxou sua mão para mais perto e, ainda de olhos fechados, falou em um tom quase sussurrado. Promete que não importa o que aconteça, você vai continuar aqui comigo? Você não hesitou. Prometo, sempre. Ela abriu os olhos, dourados e intensos, e se ergueu de leve, aproximando-se de você. O beijo que veio foi doce, sem pressa, como se ambos quisessem guardar cada detalhe. Quando se afastaram, Yoruichi encostou a testa na sua, sorrindo daquele jeito travesso que só ela tinha. Mimi, se continuar sendo assim tão perfeito, vou acabar não querendo te dividir com mais ninguém, nem com a sua society inteira. Você riu, abraçando-a com força, e ela se aninhou em seus braços. A tarde seguiu em paz, o mundo inteiro em silêncio. Mas entre vocês dois havia um universo inteiro de sentimentos não ditos, fortes demais para precisarem de palavras. A noite na sua society estava silenciosa. O céu estrelado se espalhava como um manto tranquilo sobre as casas e corredores largos. Você já estava deitado, pronto para descansar, quando ouviu um assobio baixo vindo da janela. Ei! A voz inconfundível de Orui te chamou. Você se levantou curioso e, ao abrir a janela, encontrou-a sentada casualmente no parapeito, usando roupas leves de treino, os olhos dourados brilhando na escuridão. Achei que você ia me chamar para sair de novo, mas parece que é coisa séria. Você comentou, ainda sonolento. Ela riu, inclinando-se para a frente. Sair é uma palavra bonita, mas hoje quero outra coisa. Treino. Só eu e você. Sem plateia, sem regras. Você arregalou os olhos. Agora? De madrugada? Claro, é quando a Soul Society dorme que as melhores coisas acontecem. Ela piscou, estendendo a mão para você. Você hesitou por um instante, mas o jeito provocador dela fez seu coração disparar. Segurou a mão de Yoruti e deixou-a guiar até um pátio isolado, iluminado apenas pela lua. Yoruti afastou-se alguns passos, alongando os ombros. Quero ver até onde você aguenta. Esquece tudo que te treinaram nos treinos formais. Aqui é só você, seu corpo e eu. Você engoliu em seco. Isso não parece muito justo, você comentou. Ela deu um sorriso travesso. Quem disse que eu jogo justo? Em um instante, Yoruti desapareceu da sua visão e reapareceu atrás de você, tocando levemente seu ombro. Se você não sentir minha presença, não vai sobreviver contra um Hollow. Me encontre antes que eu te derrube 10 vezes. O desafio estava lançado. Você fechou os olhos por um momento, tentando sentir aquela energia espiritual, vibrante que sempre emanava dela. Cada vez que Urut se movia, deixava uma centelha no ar, como se o vento mudasse de direção. Você tentou acompanhar, tropeçou uma vez, mas conseguiu bloquear um golpe leve. Boa, um ponto para você, ela elogiou, mas logo desapareceu novamente. Depois de alguns minutos intensos, você já estava ofegante.
as roupas grudadas de suor. Yoruichi parou, apoiando as mãos na cintura, sorrindo. Nada mal, você já consegue sentir meus movimentos. Não esperava que aprendesse tão rápido. Você caiu sentado na grama, rindo cansado. Eu não esperava que quase morrer de exaustão fosse tão divertido. Ela se aproximou e se agachou diante de você, segurando seu queixo com delicadeza. Sabe, eu acho que você gosta de me ver em ação mais do que admite. Seu rosto esquentou. E Yoruichi riu, se aproximando um pouco mais. É, acho que gosto também do jeito como você olha pra mim, quando acha que eu não estou vendo. Antes que pudesse responder, ela encurtou a distância e encostou seus lábios nos seus. Foi um beijo breve, mas intenso, cheio daquela mistura inconfundível de provocação e ternura que só Yoruichi sabia dar. Quando se afastou, piscou novamente. Pronto para mais uma rodada ou já se rendeu? Você sorriu, o coração disparado. Se for para treinar assim, para terminar desse jeito, acho que não me importo de perder de novo. Yoruichi gargalhou, puxando você de volta para a postura de combate. E a noite seguiu entre golpes, risadas e beijos roubados sob a lua. Tá gostando do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, seja um dreamer. Faça parte dessa comunidade que está crescendo cada vez mais. Então, voltamos para o vídeo. O dia amanheceu tranquilo na Soul Society, mas você mal conseguia dormir de ansiedade. Era a primeira vez que receberia uma missão oficial. Ao chegar ao ponto de encontro, encontrou outros novatos reunidos, nervosos e tagarelando, todos aguardando instruções. Um capitão de semblante sério passou as ordens. Uma patrulha de reconhecimento, em uma área remota do distrito externo. Segundo os registros, havia rumores de distúrbios espirituais. Nada além disso. Mas ainda assim seu coração disparava. Era o primeiro passo para se provar como um Shinigami. Enquanto ajustava o uniforme, você sentiu alguém encostar no seu ombro. Relaxa, Mimi. Você vai sair bem. Ao virar, encontrou Yoruichi sorrindo discretamente. Não deveria estar ali. Era uma missão de baixo nível. E a presença dela chamava atenção. Mas, de algum modo, ela havia aparecido sem que ninguém notasse. O que você está fazendo aqui? Vai me deixar ainda mais nervoso, você murmurou, tentando esconder a surpresa. Ela arqueou a sobrancelha. Nervoso? Você treinou comigo. Isso já é 10 vezes pior do que qualquer coisa que vai enfrentar hoje. Você não conseguiu evitar o riso, o nervosismo aliviado por um instante. Então, vai ficar me espionando? Yoruichi deu de ombros. Talvez. E piscou antes de desaparecer tão rápido que só restou um sopro de vento. A equipe avançou pelos distritos externos. A paisagem mudava. Ruas largas deram lugar a becos estreitos. Casas humildes e, por fim, uma área quase deserta, onde o silêncio parecia pesar. Os outros novatos murmuravam entre si, tensos. Você, no entanto, respirava fundo, tentando lembrar de cada lição que Yoruichi havia lhe dado. Não confie apenas nos olhos, o mundo espiritual vibra e você pode sentir isso, lembrou. Foi quando sentiu um arrepio na espinha, uma presença hostil. Tem alguma coisa aqui, você avisou, firme. O capitão parou, avaliando a área. No mesmo instante, o chão tremeu e uma rachadura abriu-se no ar, revelando um Rollon de porte médio, muito maior do que qualquer um esperava em uma simples missão de reconhecimento. Os novatos entraram em pânico. Você engoliu em seco. O instinto gritava para correr, mas o corpo avançou por impulso. Lembrou-se das palavras de Yoruichi. Confie nos seus sentidos, não lute contra o medo, use-o. Com a espada em mãos, você interceptou o primeiro ataque do Rollon,
as pernas quase cedendo com o impacto. O monstro rugiu, tentando esmagar você contra o chão. Mas seus reflexos, treinados nas madrugadas com o Yoruichi, reagiram. Você desviou por um triz, sentindo o vento cortante da garra passar. Eu consigo, você repetia para si mesmo. A luta estava longe de equilibrada. Mas em meio ao caos, você percebeu algo. O Rollon hesitava diante da sua energia espiritual, como se houvesse algo diferente em você. Foi então que, por apenas um instante, uma sombra dourada cruzou os telhados. Yoruichi. Ela estava lá, observando. E o simples fato de saber que ela assistia fez sua determinação crescer. Os outros novatos ganharam coragem e começaram a agir em conjunto. Sob a coordenação rápida do capitão, conseguiram abrir espaço para você desferir um golpe certeiro no Rollon, enfraquecendo-o. Quando a criatura caiu, se dissolvendo no ar, o silêncio voltou ao distrito. Você respirava ofegante, o corpo tremendo, mas um sorriso surgiu em seus lábios. Consegui, você murmurou. O capitão assentiu com aprovação, mas seus olhos carregavam surpresa. Para um novato, você foi além do esperado, ele disse. Mais tarde, ao retornar ao alojamento, encontrou Yoruichi sentada em um muro, esperando por você. Ela abriu um sorriso preguiçoso e provocador. Nada mal, Mimi. Já estava começando a aparecer um Shinigami de verdade. Você riu, cansado, e se aproximou dela. Estava me espionando, não é? Yoruichi deu de ombros, mas os olhos brilhavam de orgulho. Digamos que eu não perderia por nada a sua primeira missão. E você me deixou muito orgulhosa. O jeito como ela disse isso aqueceu seu peito mais do que qualquer vitória poderia. E antes de perceber, você a abraçou. Yoruichi correspondeu, deitando o queixo sobre seu ombro. Só não vai morrer fácil. Eu me acostumei com você do meu lado. A luz estava alta quando você ouviu o barulho característico de unhas arranhando levemente a janela. Já sabia quem era. Ao abrir, Yoruichi entrou sem cerimônia, os olhos dourados brilhando na penumbra. Boa noite, Mimi. Espero que não esteja cansado, porque eu trouxe uma surpresa. Você suspirou, rindo. Toda vez que você aparece assim, sei que não vou dormir tão cedo. Ela se aproximou, cutucando seu peito com o dedo. Exato, dormia para os fracos. Vamos treinar. Antes que pudesse protestar, Yoruichi já havia agarrado sua mão e puxado você até o telhado, de onde partiram, saltando, entre os corredores silenciosos da Soul Society, até chegarem a um campo aberto, iluminado pela luz prateada. Hoje não vai ser sobre força, vai ser sobre confiança. Yoruichi explicou, cruzando os braços. Confiança? Você questionou. Ela sentiu. Quero que você feche os olhos e me encontre. Você piscou, confuso. Como assim me encontrar? Você vai desaparecer, não é? O sorriso travesso dela foi resposta suficiente. No instante seguinte, Yoruichi já havia sumido. Com os olhos fechados, você respirou fundo, tentando sentir. O silêncio da noite parecia esmagador, mas logo uma leve pressão espiritual tocou sua pele como uma brisa. Você avançou naquela direção, guiado pelo instinto. De repente, sentiu uma mão deslizar pelo seu braço. Muito bem, Yoruichi sussurrou atrás de você, antes de sumir novamente. O jogo continuou. Ela aparecia e desaparecia, deixando rastros sutis para você seguir. Cada vez que errava, um toque rápido em seu ombro ou uma risada suave denunciava sua falha. Mas a cada acerto, você percebia algo novo. Estava começando a entender o ritmo dela. Depois de muitos minutos, você finalmente acertou em cheio. Ao sentir a energia dela, virou rápido e segurou o pulso de Yoruichi.
Ela arqueou as sobrancelhas, surpresa. Olha só, parece que meu mimi está ficando afiado. Ainda segurando o pulso dela, você percebeu a proximidade. Tão perto que conseguia sentir a respiração suave dela contra o rosto. Seu coração disparou. Talvez eu só esteja me acostumando demais com você. Você disse, num tom baixo. Yuruti sorriu, daquele jeito que misturava provocação e ternura. Isso pode ser perigoso? Mas, em vez de se afastar, ela inclinou-se um pouco mais. O beijo aconteceu quase naturalmente, intenso e demorado, aquecendo o frio da noite. Quando se afastaram, Yuruti apoiou a testa na sua e riu baixinho. Se continuar assim, vou ter que admitir que você não é só meu aprendiz secreto. É muito mais do que isso. Você sorriu, ainda sem fôlego. Então vou treinar o quanto for preciso, só para continuar sendo esse muito mais. Ela mordeu o lábio, satisfeita, e puxou você para mais uma rodada de treino. Mas dessa vez, entre golpes e movimentos rápidos, havia também toques, risadas e pequenos beijos roubados sob a lua. O sol entrava suave pela janela quando você abriu os olhos. Estranhamente, o quarto estava silencioso demais. Virou-se e lá estava Yoruichi, encolhida ao seu lado, dormindo profundamente. Era raro vê-la assim, tão calma. Normalmente, ela acordava antes de todo mundo, sempre com energia para começar o dia. Mas naquela manhã, parecia ter decidido que o mundo podia esperar um pouco. Você sorriu sozinho, observando como um fio rebelde de cabelo caía sobre o rosto dela. Sem resistir, estendeu a mão e afastou, delicadamente. Foi então quando ela resmungou baixinho, os olhos dourados se abrindo lentamente. Hum, por que você tá me encarando desse jeito? Murmurou, a voz ainda sonolenta. Você corou e desviou o olhar. Nada, só achei fofo você dormindo. Ela riu baixinho, fechando os olhos de novo. Se eu sou fofa dormindo, quero ver quando estiver treinando e te derrubar no chão de novo. Você suspirou, já acostumada às provocações. Até nos momentos calmos, você não consegue deixar de me provocar? Yoruichi abriu um olho só, com aquele sorriso travesso. Claro que não. Provocar você é meu hobby favorito. Depois de alguns minutos, os dois finalmente levantaram. Você foi até a cozinha improvisada, decidido a preparar algo simples. Mas antes de começar, Yoruichi apareceu atrás de você, espiando por cima do seu ombro. O que vai fazer hoje? Arroz, chá? Ou vai me surpreender com alguma receita especial? Você riu. Nada demais. Mas vou tentar não queimar nada, pelo menos. Ela pegou uma fruta da mesa e deu uma mordida, sentando-se casualmente no balcão. Sabe, eu já estive em palácios, banquetes luxuosos, mas acho que nunca gostei tanto de uma refeição quanto dessas que você prepara. Você ergueu as sobrancelhas, verdadeiramente surpreso. Tá me zoando, né? Ela balançou a cabeça. Não, porque quando você cozinha, eu sinto que estou em casa. Até mais que na minha casa. Suas mãos pararam por um instante. O peso daquela frase fez seu coração acelerar. Sem saber o que responder, você apenas continuou mexendo nos utensílios, sorrindo de leve. Quando a refeição simples ficou pronta, vocês se sentaram juntos. Yoruichi, no entanto, roubou seu prato e começou a comer rindo. Ei, esse era o meu, você protestou. Ela deu de ombros. Então divide comigo, horas. Vocês riram e, por um momento, o mundo pareceu se resumir àquela mesa pequena, às risadas e aos olhares cúmplices. No fim, Yoruichi se aproximou e limpou um grão de arroz que tinha ficado no canto da sua boca. Desajeitado, como sempre, ela sussurrou, mas de dar um beijo rápido em seus lábios. Você ficou sem reação, e ela riu da sua expressão.
Eu disse que provocar você era meu hobby favorito, não disse? Mas o abraço que ela deu logo em seguida mostrou que, por trás das provocações, havia algo muito maior. Um carinho verdadeiro, silencioso, profundo. O céu da Soul Society estava coberto por nuvens densas, como se refletisse a tensão no ar. O exame dos Shinigamis estava se aproximando, e por mais que você tivesse treinado, a ansiedade era inevitável. Você caminhava sozinho pelo pátio quando ouviu aquela voz inconfundível. Mimi, por que essa cara de funeral? O exame nem começou e você já está se entregando? Ao virar, encontrou Yoruichi encostado em uma árvore, braços cruzados, com aquele sorriso preguiçoso. Eu só não sei se estou pronto, você admitiu, sem conseguir esconder a verdade. Ela arqueou uma sobrancelha, aproximando-se com passos lentos e provocadores. Não está pronto? E aquelas noites em que você quase desmaiou de tanto treinar comigo? E a primeira missão que você enfrentou e saiu vivo? Acha que foi à toa? Você suspirou. Eu só não quero te decepcionar. Por um instante, Yoruchi o encarou em silêncio. Então colocou a mão no seu ombro e falou com uma suavidade rara. Você não tem como me decepcionar, Mimi. Eu nunca teria apostado em você se não soubesse do seu potencial. Seu coração disparou com a intensidade dos olhos dela. Naquela noite, Yoruchi levou você até o mesmo campo aberto onde costumavam treinar. Mas havia algo diferente. Círculos de energia espiritual espalhados pelo chão, desenhados por ela. Hoje o treino vai ser decisivo. Quero que você prove que consegue manter sua concentração mesmo sob pressão. Ela desapareceu da sua frente em um piscar de olhos, reaparecendo dentro de um dos círculos. Cada vez que eu atacar, você deve sentir onde estou e contra-atacar antes que eu chegue perto. Se errar, vai levar um golpe. Você engoliu em seco. Você vai me bater de verdade? Você perguntou. Yoruti sorriu com aquele brilho provocador. É claro. Acho que no exame vão pegar leve só porque você é bonitinho? O treino começou. Ela surgia de um círculo, sumia no outro, movendo-se rápido demais para os olhos acompanharem. Você se esforçava para sentir a pressão espiritual, e aos poucos começou a reagir mais rápido, bloqueando golpes que ainda seriam inevitáveis. Mas a cada acerto, Yoruichi aumentava o ritmo, até que, em um movimento, ela conseguiu ultrapassar sua guarda e o derrubou no chão. Você caiu de costas, ofegante, mas em vez de zombar, ela se inclinou sobre você, o rosto próximo demais. Não é questão de vencer ou perder, é questão de nunca parar de se levantar. Ela disse. Seu coração disparou, mas antes que pudesse dizer algo, ela se afastou, estendendo a mão para ajudar você a levantar. Mais tarde, exausto, você se sentou na grama, olhando para o céu. Yoruti se jogou do seu lado, apoiando a cabeça no seu ombro. Acha que vai dar conta do exame? Ela perguntou em tom descontraído. Você hesitou, mas acabou sorrindo. Se você acredita em mim, acho que consigo acreditar também. Ela fechou os olhos, satisfeita. É disso que eu gosto de ouvir. Meu Mimi não vai ser mais um Shinigami. Vai ser alguém que vai mexer com esse mundo. Vai ser muito além do que qualquer um pode imaginar. O silêncio confortável tomou conta. E você percebeu, por mais difícil que fosse o exame, não estava sozinho. O sol mal havia nascido quando você e dezenas de outros candidatos foram reunidos em uma grande arena circular, cercada por muros altos e pelo olhar atento de shinigamis veteranos. O ar estava carregado de expectativa e nervosismo. Esse é o dia em que se decide se vocês estão prontos para servir a Soul Society, anunciou um instrutor, a voz ecoando firme. O exame seria dividido em 3 etapas: controle espiritual, combate técnico e teste de sobrevivência. Seu coração batia forte, mas você se lembrava do que Yoruti havia dito. Não é sobre vencer sempre, é sobre não desistir nunca.
A primeira etapa. Círculos espirituais foram desenhados no chão. O teste consistia em concentrar sua energia espiritual dentro deles, mantendo o fluxo estável enquanto era submetido às distrações externas. Você se ajoelhou no círculo, fechou os olhos e respirou fundo. No início, parecia fácil, mas logo, ventos criados artificialmente, ruídos altos e até ilusões visuais começaram a incomodar os candidatos. Muitos perderam a concentração. Você, porém, recordou os treinos noturnos com o Yoruichi. A sensação de persegui-la, mesmo de olhos fechados, confiando apenas no seu instinto. Seu fluxo se estabilizou. O examinador observou. Surpresa. Excelente controle para alguém tão inexperiente, comentou. Você passou para a próxima etapa. A segunda etapa, o combate. Dessa vez, cada candidato enfrentaria um instrutor. Não havia como vencer de verdade, mas o objetivo era mostrar resistência, técnica e criatividade. Quando seu adversário surgiu, um Shinigami veterano, alto e imponente, suas pernas quase cederam. Mas a lembrança de Uruchi voltou. Use o medo, não lute contra ele. A luta começou. Você desviava, bloqueava, errava e caía. Mas a cada vez que se levantava, percebia uma pequena evolução. Seus reflexos estavam muito mais rápidos, sua percepção mais aguçada. O instrutor avançou para o golpe final, mas você se moveu por instinto, e a ponta da sua espada encostou levemente na manga dele. Silêncio na arena. O instrutor finalmente desfez a face séria e sorriu. Nada mal, novato. E por fim, mais uma etapa superada. Terceira etapa, o teste de sobrevivência. A parte mais temida, enfrentar um Hollow verdadeiro. Os candidatos foram levados a um campo selado, onde criaturas espirituais foram libertadas sob supervisão. Seu corpo inteiro tremia. O Hollow à sua frente era imenso. Olhos brilhando de ódio, rugindo como se pudesse esmagar sua alma. Os outros novatos tentaram atacá-lo juntos, mas foram dispersados facilmente. Sobrou você, de frente para o monstro. Por um instante, pensou que seria o fim, mas então sentiu algo, uma pressão espiritual familiar, observando de longe. Yoruichi. Você sorriu, erguendo a espada com firmeza. Não vou correr, você disse. O Hollow investiu. Você desviou, golpeou. Usou cada lição que Yoruichi havia ensinado. Mesmo ferido, mesmo exausto, continuou em pé. E no momento que parecia que seria esmagado, encontrou a abertura. Um corte certeiro que atravessou a máscara do Hollow. A criatura rugiu uma última vez, antes de se desfazer em partículas. Ao retornar para a arena, mal conseguia se manter em pé. Mas a recepção foi clara. Os instrutores estavam impressionados. Parabéns, a partir de hoje você é oficialmente um Shinigami. Enquanto os outros comemoravam, você procurava discretamente pelo olhar que mais importava. E ela estava lá, Yoruichi, observando das sombras. Quando todos foram dispensados, você a encontrou encostada em um muro. Braços cruzados, sorriso malicioso. Eu disse que você ia mexer com esse mundo. Olha só você agora, um Shinigami de verdade. Você riu, ainda ofegante. Só consegui por sua causa. Ela se aproximou e, sem se importar se alguém poderia ver, segurou seu rosto com as duas mãos. Não. Você conseguiu porque é mais forte do que imagina. Eu só ajudei a revelar isso. E então, sem mais palavras, ela o beijou. Um beijo longo, cheio de orgulho, carinho e a promessa silenciosa de que aquele era apenas o começo. A noite havia caído sobre a Soul Society. O exame já era passado, mas a memória da batalha contra o Hollow ainda vibrava em sua mente, como um eco distante. Mesmo assim, o que mais pertencia era o sorriso dela, o brilho nos olhos dourados de Yoruichi quando o chamou de um Shinigami de verdade.
Você caminhava pelos jardins silenciosos até encontrar a pequena casa onde Yoruichi havia decidido ficar por alguns dias. As lanternas penduradas balançavam suavemente com o vento, e o som de grilos preenchia o ar. Quando bateu na porta, ela já estava lá, como se estivesse esperando. Vestia uma roupa simples, mas o olhar travesso de sempre a tornava mais deslumbrante do que qualquer armadura de guerreiro. Olha só, o grande Shinigami veio até mim, ela brincou, cruzando os braços. Não devia estar descansando depois de quase morrer algumas vezes hoje? Você riu, um pouco sem jeito. É, talvez, eu só precise descansar, mas perto de você. Yoruichi arqueou uma sobrancelha, surpreso, mas deixou escapar um sorriso. Olha só, já está aprendendo a falar bonito. Ela se afastou para que você entrasse. O lugar era aconchegante, iluminado apenas por uma lamparina baixa, que tingia as paredes com tons alaranjados. Vocês se sentaram lado a lado no tatame. E Yoruichi, pela primeira vez em muito tempo, parecia não ter pressa de ir a lugar nenhum. Por alguns minutos ficaram apenas em silêncio. Você observava a forma como o reflexo da luz dançava nos olhos dela. Quando menos esperava, Yoruichi apoiou a cabeça em seu ombro. Sabe, eu não costumo me apegar às pessoas assim. É arriscado, perigoso. Mas com você, ela suspirou, os olhos semicerrados. Com você, eu quero esquecer o perigo por um instante. Seu coração disparou, você levantou a mão, hesitante, e passou os dedos suavemente pelo cabelo dela. Yoruichi fechou os olhos, se entregando ao gesto. Eu também sinto isso, você murmurou. Mesmo que tudo seja complicado, mesmo que o mundo diga que não, eu só quero ficar ao seu lado. Ela riu baixinho, mas era um riso doce, sem ironia. Hum, Então fique. Essa é a ordem da sua comandante. Os olhares se encontraram. A proximidade já não deixava espaço para dúvidas ou receios. Quando você inclinou o rosto, Yoruichi não recuou. Pelo contrário, foi ela quem cortou a distância. O beijo foi lento, intenso, cheio de carinho. Diferente dos outros momentos cheios de provocações e brincadeiras, esse era puro, íntimo, a certeza silenciosa de que ambos haviam encontrado um lar, um no outro. Depois ficaram apenas abraçados, deitados lado a lado, ouvindo o som da noite. Yoruichi traçava círculos preguiçosos em sua mão com o dedo e murmurou: Sabe, quando penso em tudo que eu já vivi, em séculos de batalhas, intrigas e perdas, nunca imaginei que encontraria paz em algo tão simples. Só você e eu. Nada mais importa. Você apertou a mão dela suavemente, sentindo que não havia nada a acrescentar, porque, de fato, nada mais importava. Ali, no silêncio da noite, havia apenas amor. E se você gostou da segunda parte, por favor, deixe seu like, compartilhe, se inscreva, se você não for inscrito. Eu particularmente adorei fazer esse vídeo, então se você quiser ver mais, vai ter sugestões aí na tela e até o próximo.